Então, não adianta eu te dar um teste de personalidade. Vamos supor que o Marcelo está capturando um candidato que vai viver ambientes inovadores, turbulentos, mundo tuna completo. E ele está com um inventário de personalidade estático. Você é criativo? Sim. Você tem inovação? Sim. Mas ele não está lá junto com uma equipe de trabalho, na simulação, fazendo um projeto de Open Innovation com uma ONG, uma grande empresa e um gestor de marketing que não deixa seu projeto passar. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Reacher. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Você Está Contratado. Eu estou com o Gederson. Muito bem. Beleza? Estamos aí. E eu estou agora aqui com o Marcelo Braga, que é o fundador da Reacher, e a Ana Paula Arbache, que é CEO da Arbache Innovations. E já eles vão contar um pouquinho mais do que são essas empresas para a gente. A gente vai falar de recrutamento e seleção. Muito bom. Né? Então vamos lá. A gente vai fatiar o processo de recrutamento e seleção para a gente ver como é que tecnologia, dados, inteligência artificial podem ajudar esse processo, tanto do ponto de vista de um candidato como do entrevistador. Né? Então, Marcelo, começa você explicando para a gente um pouco o que é o produto da Reacher para a gente entender. Aí depois a gente cai dentro, faz um deep dive em cada uma das etapas. Tá joia. A Reacher, ela traz toda a bagagem que eu já tenho em recrutamento e seleção. Sou headhunter há 23 anos. E aí sentindo as dores das empresas de querer cada vez contratar mais rápido, sem perder a qualidade, né? Podendo ter gestão de dados, né? Podendo atingir um público muito maior de candidaturas do que realmente consegue geralmente nos processos. E ainda tendo redução de custos. Então, sentindo essa dor, né, nós aportamos o conhecimento tecnológico com muito marketing digital para construir a plataforma da Reacher. E a gente cuida de todo o processo seletivo. Então, ele vai desde a atração de candidatos, e aí as inúmeras formas de você conseguir atrair candidatos, seja com o próprio público interno, né, as indicações internas, seja nas redes sociais, seja integrado com diversos bancos de dados, né, seja, e às vezes em formas offline, muitas vezes você tem em locais remotos que você tem que fazer uma combinação do digital com o analógico para você conseguir atrair candidatos. Então a gente cuida de todo esse processo, atrai todos para um mesmo local, que é a plataforma da Reacher, para fazer a seleção. E aí temos diversas funcionalidades para garantir que realmente vai ter um match ideal entre a cultura da empresa, entre os comportamentos técnicos e comportamentais da vaga e o perfil do candidato. E depois você tem uma gestão de indicadores para cada vez mais refinar esse processo, tem o algoritmo de inteligência artificial, machine learning, para fazer todo esse ajuste. Bacana. Vamos dar uma olhada agora nesse processo quebrando por etapas. Só que olha só, o Marcelo falou que o pessoal quer mais barato, mais rápido e com a mesma qualidade. Acho que não fecha essa equação. Com a mesma não, hein? Com melhor qualidade, né? Porque quanto mais refinamento você vai dando a esse processo, né? Mais apurado vai ficar do tipo, ó, o candidato está sentado à sua frente, né? Mas é uma equação que aparentemente não fecha. Opa. O dinamismo dos negócios hoje, eles não permitem essa equação não fechar, né? Ela tem que ser, como já quase falou, exata, ainda né? melhor. Muito legal. Então, a Ana Paula está concordando com o Marcelo. Vamos ver. Sim, concordo. Eu acho que isso é o bom da inovação. A gente aprende a fazer melhor com a escassez, né? Isso nos desafia a entregar cada vez melhor. Então, quando a gente vê essa jornada que o Marcelo oferece, ela está totalmente ligada a esse ambiente de inovação. Oferecer o melhor, otimizando os recursos que a gente tem, e nem por isso a gente vai cobrar mais por isso. A gente só vai usar muita inteligência, otimização de recursos e fazer com que a experiência, né, Marcelo, seja melhor para todos os stakeholders envolvidos. Eu acho que a gente está no cerne da inovação. Isso é muito bom, né, Marcelo? Isso é ótimo, ótimo. E a gente precisa disso. Acho que para um país como o nosso é fundamental, né? Uhum. Exatamente, usar menos recursos para a gente alavancar e crescer mais rapidamente. Perfeito. Boa. Vamos... A gente tem pressa, né? Acho que é esse negócio também, né? A gente tem pressa de inovação. Não, eu estou falando assim em termos de massa de população e de tecnologia e de inovação. A gente tem muita pressa, né? Porque a coisa acontece de uma velocidade absurda, né? Absurdo. Então, para vocês, como headhunters, né, no mercado de hunting, não tem muito espaço hoje em dia para erro, né? Mas, olha, custa muito para uma empresa errar em processo de seleção, não é? E para o profissional também, né?
Também, sem dúvida. Também. O profissional acho que até mais, né? Porque a empresa, de certa forma, ela tem recursos para minimizar o impacto de um altíssimo custo que o recrutamento traz. Agora, para o candidato, ele fazer um movimento errado de carreira, muitas vezes isso pode significar uma vida profissional equivocada. Então, a responsabilidade que todos têm no processo seletivo é muito grande. Agora, a inovação tecnológica ela proporcionou algo que antes o universo dos candidatos eles não tinham, que é o de ele estar no papel de avaliar a empresa também. Então, hoje os candidatos, eles têm Love Mondays para avaliar, Reclame Aqui, o LinkedIn, você tem informações das mais diversas, né? Seja da empresa, seja da plataforma que você está utilizando para fazer o recrutamento, seja de você conseguir, estou fazendo um processo seletivo na empresa XYZ, o que você tem a dizer? Muita gente já vai comentar, obviamente que as redes sociais tendem a ser mais negativas do que positivas, então ele tem que também ter um filtro, mas hoje ele tem muita informação para avaliar se aquele passo de carreira vai ser adequado para ele. Eu já fico aqui. Eu não delegaria às redes sociais uma decisão minha nesse ponto, né? Jogar nas redes sociais uma pergunta, o que vocês acham, né? Por exemplo, do empregador A ou B, isso aí... Não sei. Mas, né? escuta, Mas o Marcelo colocou... Tô falando por mim, assim, do tipo... O Marcelo colocou a vírgula ali, né? Com critério você olhar o input que vem. Um filtro, né? Um filtro, normalmente vem a mais... peneira desse filtro que cada um vai decidir, O pessoal né? que tem experiência negativa normalmente é mais verbal do que quem tem a positiva, né? Mas olha só, você falou de transição de carreira, Marcelo. Por que deixar o mundo tradicional de ser um headhunter, é tudo confortável, bem, sucesso, uma puta história, super reconhecido, e inventar de empreender em tecnologia? Acho que foi um caminho natural. Eu sempre fui muito preocupado com qualidade. Então, sou ainda CEO da Search, que é a nossa consultoria de recrutamento e seleção. Né? Fazemos avaliação organizacional e outros produtos de recursos humanos. Mas o foco na qualidade era um bichinho que me incomodava. Porque vocês estão no mercado aí também há quase tanto tempo quanto eu e sabem o quanto que mudou a indústria de recrutamento. Quando eu entrei nesse mercado lá no final de 99 e 2000, nós tínhamos as multinacionais, a Cato e a Manager, a Feza, para onde eu fui depois, e o Cabreira. Em 2003... A gente lembra do nome e sobrenome, né? De tão poucos players que eram, né? Em 2003, já devia ter umas 1.000 empresas. Em 2003, não, em 2013. Ano passado, eu fui fazer uma pesquisa no IBGE e me surpreendeu, né? Hoje nós temos 5.200 consultorias de recrutamento e seleção. Nossa, aqui no Brasil. No Brasil. Meu Deus do céu, não tinha noção RH. disso. E aí você imagina o que virou, né? Virou uma terra de ninguém, né? A qualidade, né, caiu. Obviamente tem muitas empresas prestando um alto nível de qualidade, mas muitas vezes o cliente não sabe perceber, o candidato não sabe direito com quem que ele está falando e ficou muito louco. Eu peguei, como que eu posso resolver isso? Eu acho que um caminho é tentar educar esse mercado, né? Tentar trazer tecnologia, tentar trazer inovação para que o conhecimento que eu tenho ele possa ser reverberado para muitas pessoas ao mesmo tempo e que a gente consiga catequizar isso. E é essa bandeira que eu carrego, da transformação digital. Ainda é um caminho árduo para fazer, mas é o que a gente busca. Então vamos lá, compartimentalizando o processo, né? Vamos falar de recrutamento. Como é que tecnologia pode ajudar uma empresa a fazer um recrutamento mais preciso? Hoje o caminho natural de uma empresa, quando ela vai divulgar uma vaga, ela vai para o LinkedIn. Aí ela vai lá e posta. E acha que fez o máximo. Ok, tá bom. Eu tava estranhando você falar do LinkedIn assim, achando que para mim é um péssimo caminho, né? Mas a empresa acha que fez o caminho. Que o RH tem a sensação de que, já divulguei no LinkedIn. Tá lá, tá pro mundo. Se ela tem o recruiter, ela vai receber um monte de candidatos. Vai receber 2.500 candidatos. Como ela vai selecionar, eu não sei. Se ela não tem, ela vai impactar somente aqueles que estão no feed dela e o LinkedIn só entrega para 20%. Agora, se o feed dela é formado de pessoas que gostam da marca da empresa ou que foram candidatos para um tipo de vaga em determinado momento, agora ela está com outra, não vai ter resultado. E o tempo passa e você não consegue. Aí, hora que estourou, legal, vamos para a consultoria. Aí vai para 5.200 e poucas consultorias, que muitas vezes vai na guerra do preço e não consegue ali atender. Então, hoje existem caminhos, e a Richard proporciona isso, né, de você conseguir estar omnichannel, né, o conceito de omnichannel. Vamos para o LinkedIn,
Vamos no LinkedIn, já estando ali no vagas da minha empresa, vamos compartilhar os links para amigos, para outros funcionários, para eles compartilhar e ter o efeito de rede, de fato. Vamos divulgar no público interno e ter indicações, né, da equipe interna. Por que esconder a vaga? Quando é confidencial, obviamente, você tem que tratar como confidencial. Mas, se não, por que não pedir ajuda? Só que aí uma ajuda de uma forma profissional. Aqueles candidatos internos vão cair no processo seletivo, vão fazer a seleção da mesma forma e, se estiverem adequados, vão entrar. Então, hoje a gente consegue conectar com os principais bancos de currículos existentes no Brasil. Então, aí você tem LinkedIn, Recruta Simples, Indeed, Rio Vagas, Jobly, diversos outros, né, com um único clique. E fazer o recrutamento interno, né, ou divulgar interno para pegar a indicação. Conseguimos trabalhar a marca empregadora, que é o grande aspecto. Então, você pega algumas empresas com uma marca muito forte, ela não tem dificuldade em atrair candidatos. A Ambev coloca um candidato, a dificuldade dela vai ser em selecionar, nunca em atrair, porque chove candidatos. O mesmo Banco Itaú e diversas outras, Unilever, diversas outras instituições que têm uma marca forte. Agora, o Brasil tem, acho que 14 milhões de CNPJs. Quantos, de fato, tem uma marca forte que consegue trazer candidato como um imã? Pouquíssimas são essas empresas. Se a gente passa isso para a realidade de uma pequena empresa ainda, fica ainda mais complexo. Hoje, a realidade, né, do varejo, um dos maiores gargalos do varejo hoje é relacionado a recrutamento e seleção. Porque eles estão com turnover 14%, 15% ao mês, a vaga em aberto. É o dono da loja que está ali trabalhando no lugar porque não consegue recrutar e está deixando de fazer outras atividades fundamentais, porque o papel dele não era ali primário de estar no balcão, porque não consegue recrutar. Então, a nossa tecnologia, ela traz essa facilidade de estar, né, trabalhando o público de indicações em todos os canais, trabalhando a marca empregadora através de páginas de carreira. Você pode ter um QR Code na porta da loja ali que um passante, gostei, interessante, mas às vezes ele tem vergonha. Mas ele tem vergonha de deixar o currículo no balcão, até porque ele sabe que ele deixa o currículo no balcão e fica no balcão, né? Fica ali debaixo, quando não vira rascunho. Então, se ele passa, ele vê o QR Code. Rascunho é forte. Que crueldade. Legal, já se candidata. E então você começa a formar um banco de talentos, de pessoas que querem trabalhar dentro do seu negócio. Então a tecnologia ajuda bastante. Ok. Na divulgação, né? No criar o awareness de que aquela posição existe. Aí agora você vai receber 7 mil currículos. Como é que você trabalha esses 7 mil currículos? E aqui entra a ajuda da Ana Paula. Essa é a parte mais gostosa, porque você vai conhecer um monte de gente legal, né? E a gente se relaciona com esses 7 mil candidatos que a gente recebe. Mesmo através de uma ferramenta digital? Nós damos retornos para esses candidatos. Todo mundo que entra, a gente cria uma jornada ali de ensinar a se portar numa entrevista, ensinar a fazer um currículo. Então ele recebe seja conteúdos escritos, seja vídeos gravados pela gente. Né? Uma vez que ele aplica, né? E aí com a nossa parceria aqui com a Arbache, ele faz um inventário comportamental, que a gente dá um resumo das competências comportamentais dele para que ele possa se desenvolver. Então, obviamente, se tem uma vaga e os 7 mil candidatos que você falou, vai ter um contratado. Só que os outros 6.999, eles vão ser tratados com dignidade. E isso faz com que amanhã eles queiram se candidatar não só na nossa plataforma, mas na vaga do nosso cliente empresa, ou dos outros clientes que a gente tem. Então, isso é importantíssimo. E depois você tem todo o processo seletivo, que ele é configurável. A empresa ela vai ter uma vaga executiva, ela vai configurar a plataforma para fazer uma seleção executiva. Se ela quer uma competência de inovação, a Ana Paula vai falar um pouquinho mais sobre isso, ela consegue trilhar ali uma jornada de avaliação comportamental da pessoa para ver se tem, de fato, aquele aspecto. Se são posições no início de carreira, você ali vai trabalhar, às vezes provas, algumas perguntas específicas que geralmente o recrutador faz por telefone para você ganhar tempo e sempre garantindo tanto essa devolutiva quanto o retorno negativo. Então nós temos vídeo entrevista, que ali é um jeito, a empresa define a pergunta,
do que ela quer ouvir do candidato, e o candidato tem ali de 30 segundos a 3 minutos, a empresa que configura, para falar sobre ele. E você mede muito ali sobre isso, né? A capacidade, se é uma vaga que vai ter comunicação, você vai conseguir ver se tem oratória. Capacidade de síntese, porque você falar é o pitch, né, que as startups têm que fazer. Faz o pitch em 3 minutos, em 5, em 7. Acho que o máximo que eu vi foi de 10. Eu já assisti um pitch de 1 minuto e 40. Não, então E foi bom. E foi bom. A pessoa entregou a mensagem direitinho. Todo mundo entendeu o que ele fazia. E o vídeo entrevista é isso, né? Faz um pitch da tua carreira, venda seu peixe aí enquanto tá descendo o elevador ou subindo, sobre você. Então, são inúmeras as ferramentas que a gente tem ali para conseguir fazer essa avaliação. E a nossa integração com a Arbache permite a gente ir muito além. E aí você colocou, né, que é configurável. Então, o dono da vaga, a empresa que está usando a Reacher, vai dizer para você: eu preciso de uma pessoa com essas características aqui para essa posição. Na verdade, nós vamos treinar esse gestor, esse dono da empresa, esse dono da vaga, para que ele mesmo consiga fazer as customizações como ele quer. Se ele precisar do nosso apoio, estaremos sempre ali, mas ele mesmo, é muito fácil, ele mesmo consegue configurar. Ele pode ser autônomo. E aí ele, dependendo das competências que ele quer trazer para aquela posição, você tem os assessments da Arbache. Exato. Boa. Diz, como é que funcionam esses assessments? Então, Ana? é muito bom a gente trabalhar com pessoas que têm esse mesmo mindset da inovação, né? O Selfie People, ele é um assessment do século XXI. Ele é uma ferramenta que mede o grau de dominância nas competências e a jornada dele é uma jornada onde a pessoa vai assumir o papel de um personagem principal, vai viver uma realidade e vai tomar decisões sobre essa realidade. Então, nós estamos passando para a pessoa se colocar num movimento dinâmico para que ele possa ali colocar o que realmente ele é, o que ele sabe fazer. Então, o Selfie vem muito para abastecer esse século XXI, esse mercado de trabalho dinâmico. Ele é bem atrativo, ele tem storytellings que faz com que a pessoa, realmente, eu estou numa empresa, eu vou trabalhar com equipes multigeracionais, eu vou fazer projetos de Open Innovation, que é o nosso Selfie People Inovação, se eu tiver num ambiente para chamar pessoas para ambientes inovadores, ou eu posso colocar ali um profissional do futuro que ele vai fazer parte de uma equipe que vai demandar dele skills realmente no ambiente inovador. Ou um outro assessment que já é um pouco mais de uma pegada operacional, não tão inovadora. Então, eu consigo fazer com que esse candidato perceba que jornada que ele está fazendo, que não é uma jornada pasteurizada, que é uma jornada quase que customizada para ele. Então, ele tem esse diferencial. E outra coisa, não é ele que vai falar o que ele sabe ou não. É através dessa jornada que a nossa inteligência artificial vai capturar a aptidão dele para aqueles comportamentos e competências. Então, o Selfie, ele traz essa pegada inovadora, ele é uma ferramenta mesmo marcada, identitária do século XXI, e que vai entregar para uma jornada do candidato do Marcelo uma experiência nova. Ele não vai vir com 4 letrinhas falando eu sou XPTO. Ele vai vir com uma devolutiva muito bem feita, que vai dar a ele o potencial de olhar um relatório, quase que um coach que ele vai fazer a partir do relatório, e vai falar, olha, para essa vaga, talvez eu tive 40% de criatividade, 80% de inovação, e eu entendi que eu precisava ter mais, porque esse foi o feedback. E o gestor, em contrapartida, vai usar a plataforma do Marcelo para colocar, eu só quero pessoas com aptidão acima de 70, acima de 50, então vai ser muito customizável. Eu acredito que é uma jornada bem diferenciada, sim, com certeza. Então, não é um teste onde a pessoa responde umas perguntas e saem as 4 letrinhas que colocam ele numa caixinha. Não. É uma simulação digital de uma situação real e onde você está buscando a competência que o gestor da vaga diz que é interessante para ele. Exato. Ana, e me corrija, mas me deu a impressão de que é muito mais sobre o que eu tenho a entregar do que meu currículo convencional do passado, que me contratava por aquilo que eu já tinha feito, né, no passado. É isso? É justamente isso. É grau de aptidão. É o máximo. É o que o mercado precisa. Do mercado. Porque assim, chega de se contratar
baseado nos entregáveis que você Exato, fez no teu... exato. Não que não seja importante. Sim. É importante. É importante. A tua E trajetória você já vai profissional. ter essas informações. Mas assim, mais importante do que aquilo que você fez é aquilo que você está disposto ou que você tem competência para entregar. Para entregar pro teu futuro empregador. Exatamente. Né? Você sabe como que a gente teve a ideia disso? Nós estávamos numa pesquisa na Suécia, a gente entrou dentro de um caça e eles colocaram vários ambientes simulados para você tomar a decisão, em céu de brigadeiro ou em turbulência completa. E aí a gente percebeu, por mais skills que um piloto tenha, ele vai ter ambientes diferentes para dar a prontidão da sua capacidade de resposta. Então, não adianta eu te dar um teste de personalidade, vamos supor que o Marcelo está capturando um candidato que vai viver ambientes inovadores, turbulência, mundo tuna completo. E ele está com um inventário de personalidade estático. Você é criativo? Sim. Você tem inovação? Sim. Mas ele não está lá junto com uma equipe de trabalho na simulação fazendo um projeto de Open Innovation com uma ONG, uma grande empresa e um gestor de marketing que não deixa seu projeto passar. Então, eu sei que ele vai ter resiliência suficiente para isso, ele vai ter pensamento crítico, ele vai ter comunicação engajadora. Não sei. Então, o simulador, ele traz justamente situações desse ambiente para ver se tem aptidão ou não. E aí o gestor do Marcelo não vai ter um custo de oportunidade de contratar uma pessoa olhando o que ela pensa, o que ela é. Ele vai ter, sim, uma otimização do tempo dele e com isso ele vai ter um cost avoidance grande no recrutamento e seleção e vai poder chamar o Marcelo várias vezes porque ele acertou no processo, né? E a entrevista por competências é o que você está dizendo, né? A gente procura, me descreva uma situação em que você lidou com uma situação parecida. Então, é o já fez, né? Mas dificilmente você vai conseguir encontrar a situação, né? E na simulação você testa várias. Você, né, elabora várias situações diferentes e vai testando as respostas, as reações, a iniciativa. E várias vezes, porque a nossa inteligência artificial vai passando por várias situações. Então, você tem competências concorrentes, onde você vai colocar aquela que realmente você está no seu sistema 1, você tem uma aptidão para poder entregar. E você usou como exemplo inovação, né? Aptidão para inovação. Mas isso pode, o mesmo critério, o mesmo algoritmo, você pode utilizar para fazer assessment de cultura, fit cultural com a empresa, de prontidão digital, de prontidão para D&I, etc. Prontidão para D&I eu acho que não, mas DNA de D&I. Exato. Conforme for a demanda, o Self-People está aí para entregar. Desde recrutamentos afirmativos, com acessibilidade. Nós podemos trazer o storytelling que a gente tem, ou criar storytellings para poder abastecer processos de recrutamento e seleção que sejam demandados. Você como candidato, como é que você veria isso? Você quer transformar o processo de recrutamento da sua empresa em um formato digital, inteligente e eficiente? Quer ter um recrutamento simples e certeiro? A Richer utiliza inteligência artificial, machine learning e know-how em recrutamento e seleção para simplificar os processos seletivos da sua empresa. Otimize o tempo da sua equipe de RH e garanta assertividade na admissão de novos colaboradores, contratando com mais facilidade os profissionais mais cobiçados do mercado de trabalho. Já são mais de 250 clientes utilizando a plataforma, com mais de 1 milhão de candidatos em seu banco de dados próprio. Vem com a Richer. Isso é uma pergunta boa que você fez a mim, eu repasso a pergunta, passa ou repassa, né? Não, mas assim, vocês têm como saber isso de com mais experiência do candidato. Como que o candidato sabe que está sendo avaliado com esse viés? Através da plataforma de vocês, entendeu? Não é com viés. Não, sem viés. Eu digo assim, com essa ferramenta, com essa forma de pensar, entendeu? Com essa tecnologia embarcada, com esse, o que interessa mais? É eu fazer o meu melhor storytelling ou eu realmente do tipo, cara, solte as suas armas e vai de peito aberto, porque aqui a gente vai... Você está pedindo uma recomendação para o candidato já também. Você tem duas perguntas hoje. Qual é a experiência do candidato? O que eles passam para vocês? O principal para o candidato de fato, ele ser ele mesmo. Porque quanto mais informação o candidato tiver a respeito do que vai ser perguntado, ele vai poder meio que tentar enviesar para acertar, tentar adivinhar a resposta certa. Só que não tem a resposta certa.
A resposta certa é o que ele é. Então, toda a tecnologia que está aí por trás é para tentar não deixar ele ir com o gabarito ou ir com a cola Enganar para ir lá. Porque no final das contas, né, chegou lá, enganar, você está né? contratado. Pô, quem vai mais perder se a contratação foi errada? Para a empresa é caríssimo. Né? O custo de oportunidade, o custo do recrutamento, o custo da vaga, o tempo da vaga em aberto, o custo do treinamento, tudo isso é fortíssimo para a empresa. Mas para o candidato é a carreira dele, ele tem uma bala na agulha. Né? E aí você tem aquele candidato que está em transição de carreira. Pô, ele está sem uma atividade, ele quer a todo custo aquela oportunidade. Pô, legal, vamos lá, ele conseguiu enviesar a resposta e pegou e a vaga é dele. Porque no D1, ele vai ter que ser ele. Ele vai conseguir enganar por quanto tempo? Sim, não, aí depois deu 90 dias, 120 dias, ele foi desligado. Qual vai ser o grau de dificuldade que esse candidato vai ter para arrumar de fato a vaga dele, se ele já estava em transição, arrumou, ficou 90, 120 dias numa empresa e agora precisa buscar de novo? Ele vai ter uma resistência ainda muito maior. Então, quando a gente pensa aquele cara que quer o trabalho, pode ser que faça sentido ele enganar, porque ele quer ali uma renda no final do mês e não uma carreira. Agora, para o profissional que quer a carreira, escolher, né? É muito importante ele acreditar que a ferramenta que ele está fazendo a avaliação realmente é uma ferramenta que vai dar as respostas tanto para ele, por mais que quando ele entra ele queira que a única resposta boa que ele pode imaginar que seja para ele positiva é você foi contratado. Só que o não foi contratado também é uma resposta boa, porque às vezes ele não tem o perfil da vaga. Não era o momento, enfim. Mas a pergunta que eu te faço agora também é, e como educar o empregador, né? Porque o empregador também tem essa ferramenta na mão, e ele vê aquele monte de opções e começa, né? Puxa, eu posso ter uma pessoa que saiba mandarim e que tenha uma experiência internacional e que seja formado pela MIT e que também tenha soft skills elevados e que já tenha uma experiência isso, naquilo, e cria uma fantasia né, que quase não existe e que na verdade ele não vai nem usar esses skills todos, né, dessa vaga que ele desenhou como uma vaga ideal. Vocês também têm esse trabalho de educar essa pessoa que quando foi, né, porque daí é escolha, né? Que perfil você vai desenhar para formar o teu candidato ideal, né? É um ponto bem importante, né? Que é o superdimensionamento do perfil. Então, muitas vezes a empresa que tem uma marca empregadora muito forte, ela tende o quê? Como no recrutamento eu consigo muita gente, agora na seleção eu vou querer ali achar o cara que vai construir o foguete. E aí ela aperta o máximo. E aí, às vezes, ela faz a seleção, consegue achar o cara e esse cara vai. Só que se esse cara não conseguiu perceber de antemão que aquela vaga era pouco para ele vai perceber depois que ele começou a trabalhar. O desafio aqui é pequeno, né? Eu estou subdimensionado. Então, o que a empresa superdimensionou vai virar um subdimensionamento para o candidato. E ele vai embora. E aí a empresa... Aí ele vai embora empregado, para ele foi ruim, mas ele vai ter achado outra oportunidade e vai falar mal da empresa ainda. E aí a marca empregadora da empresa começa a diminuir. Olha só, vocês estão elevando o nível... Vocês estão melhorando o processo de seleção. Tá me faltando as palavras aqui, porque, na verdade, você está instrumentalizando o entrevistador e num nível que hoje as pessoas não têm. Então, a ferramenta aqui requer um preparo maior do entrevistador, por parte do entrevistador. Então, você tem... o que eu estou falando está correto e vocês têm consciência disso e preparam o entrevistador de alguma maneira diferente do que as demais ferramentas, os headhunters, etc. A gente busca que a jornada do cliente, né, assim como do candidato, ela seja muito fácil para que ele possa, com poucos cliques, tomar essas decisões e não que ele tenha que tomar as decisões. Além disso, ele tem um painel com indicadores que ele vai mensurar ali o que está acontecendo. Tomei essa decisão, tive esse resultado.
na próxima vaga, vamos tentar um pouco diferente. E isso tudo, o algoritmo de IA, ele tem o machine learning que ele vai aprendendo com os inputs. Às vezes você entende que determinado perfil fez aumentar o meu turnover. Não é esse caminho. Eu posso ter até reduzido o tempo de recrutamento, mas aumentou o meu turnover. Tem um problema aí, né? Então, tem um problema aí. E hoje são informações que as empresas não têm. Né? O recrutamento não tem esses dados para gerir, para tomar a decisão. Então, com essas informações, você eleva também o nível do RH. Você vai deixar o RH tá muito mais voltado para tomar as decisões estratégicas do que tá na operação, correndo atrás de candidato, correndo atrás de selecionar candidatos e tendo tempo para pensar. Eu vejo isso também, eu já estou em HR Tech de 2015 para cá, tem um movimento de formação de profissionais da área de RH, de recrutamento e seleção, que já estão avançando nesse debate, se colocarem também como profissionais inovadores do século XXI, com mindset de crescimento. Agora, a gente tem forças de resistência ainda, ou seja por cultura, ou por falta de formação, mas uma coisa é certa, a gente tem que caminhar nesse sentido, porque o mundo está ultra competitivo. As empresas vão ter que se render a um movimento inovador. E quanto mais um recrutador souber manusear, manejar essas inovações, seja aprender fazendo, né, indo para o painel e aprender fazendo por meio de uma jornada facilitada, ou seja pelo próprio processo de formação. Eu acho que é um caminho sem volta. O mundo já mostrou que o RH e os seus processos internos, eles pivotaram, eles deixaram de ser triviais. Se você quer competir no mercado, até para fazer escolha da sua força de trabalho com capacidade de responder a essa competitividade, o seu recrutador também tem que vir com esse mindset. Ele não pode vir com o mindset passado querendo recrutar profissional de futuro. Há uma falta de calibragem. Não sei se vocês concordam. Totalmente. E aí eu vou apresentar mais um ponto aqui, né? Porque, incrivelmente, para mim, o canal de entrada para o RH é recrutamento e seleção. A gente coloca a pessoa mais júnior do RH fazendo recrutamento e seleção. Todas as empresas fazem assim. Eu fiz isso, né? E na hora que você pensa em tudo que a gente está conversando aqui, né? Pensa em alinhamento com a cultura, e entrega, e fazer o match entre o candidato e a vaga, e a responsabilidade que você tem. Né? Que maldade! Do recrutador e do candidato também. Que maldade, né? Que é colocar uma pessoa júnior fazendo recrutamento de seleção, não é? E tem cargos que quem devia fazer o recrutamento é o presidente da empresa, assim, de tão relevante que pode ser o impacto dessa pessoa. Também. E a taxa de risco, né? Exato. O risco e a consequência, né? Essas duas variáveis juntas, assim. Eu costumo fazer uma comparação com o processo de vendas. Né? O quanto que não é investido para você atrair potenciais clientes para o seu site. Depois, o quanto que não é investido para você conseguir converter essas pessoas que estão navegando nas suas páginas para ter mais interesse, eventualmente agendar uma demonstração, entrar na sua loja, colocar no carrinho de compras. Depois, o quanto que não é para converter esse carrinho de compra, essa demonstração em vendas. O quanto que não é gasto depois que vendeu para você reter esse cliente e voltar a consumir, né? E voltar a consumir. E aí, quando a gente fala de pessoas, né, o quanto que de fato as empresas investem para ter mais candidatos desejando trabalhar na sua empresa, para que esses candidatos que estão com desejo se inscrevam nos processos seletivos, para que você consiga capacitar e ajudar esses candidatos, se eles não têm a competência hoje, que eles tenham amanhã. E o processo realmente é um processo arcaico que olha para trás. E olha, e imediatista também, né? É tremendamente conservador no sentido que o dono da vaga normalmente quer uma pessoa que vai resolver o problema que ele tem na mão agora. Porque a pessoa saiu. Desesperadamente. Né? A pessoa saiu e deixou um problema aqui. Eu tenho que trazer alguém. Tenho que trazer alguém que já fez a mesma coisa que a pessoa que estava aqui fazia. Né? Então é um movimento lateral, assim, em termos de competência e de habilidade da pessoa. Não olha potencial de crescimento, não olha futuro, não olha que o mundo vai mudar e que você não está contratando para hoje, você está contratando para a vida inteira. Esse deveria ser olhar. E você olhar para potencial, e olhar flexibilidade e versatilidade. E o que você está, o assessment da Arbash, né, o Self-People, me dá isso, né? E um aspecto muito bom é que o que a gente consegue fazer é muitas vezes a empresa quer desenhar esse perfil.
Então a gente tem um trabalho de consultoria que a gente senta Sim, com a empresa ótimo. e nós vamos desenhar. Você falou esse muitas perfil vezes, mas isso é pra raro, na apoiar. verdade, né, Marcelo? É raro isso, Marcelo. Você falou muitas vezes. Não, muitas vezes Ana nada. Paula tem vários Duvido. cases. Não, Ana Paula tem Ah, vários mas cases não é aqui isso, bons. Eu É quis porque dizer, muitas vezes eles não sabem, não sabem, Não, né? muitas vezes não sabe. Isso aí é. Muitas quase vezes não todas. sabem que não sabem, né? Então, Então, isso é uma oportunidade interessantíssima de consultoria do Headhunter, né? De ajudar a empresa realmente A no construir. seu negócio É. a construir uma solução. Né? Trazer a pessoa. Às vezes não precisa de pessoa nenhuma também, né? Pode chegar acontecer, numa- né? Às vezes não precisa da Interna, vaga, né? Pode acontecer. Eu costumo brincar, meu, você tá com 4 meses com a vaga em aberto, você não precisa da vaga. Tem certeza? Porque não é possível, tem alguma coisa tá estranho aí. Sim. Vale uma olhada de novo, exatamente. Vem cá, como é que os candidatos encaram as videoentrevistas e os assessments digitais e esse ferramental todo? Hoje o candidato, ele, como a gente falou no começo, né, ele está com muito poder, com muita informação, e ele sabe que ele tem voz, que quando ele vai para falar, ele é ouvido, dá buzz, né? Eu tenho um amigo que tem uma empresa que chama Elogia Aqui, né? Quebrou. Ninguém elogiava, só tem o Reclame Aqui, né? Só tem o Reclame Aqui bombando. Eu ia falar que bom, que legal um contraponto ao Reclame Aqui. Mas, que legal, mas não Isso é andou, brincadeira não ou é foi. verdade, Isso Marcelo? é verdade. Ele não tem mais, né? Ele não tem mais. A ideia genial, né? foi sensacional, mas não teve, é. não teve Ele engajamento. estava focado O para o pessoal mercado de call center. quer criticar. Ele estava focado no mercado de call center, que ainda é um mercado que tem muita reclamação, a tendência é só reclamar. Ele não conseguiu vingar. Ele tem outros negócios que estão super bem, mas essa ideia não emplacou. Cara, que curioso, né? E os candidatos, eles têm hoje essa oportunidade de ter informação. Mas ele também precisa ter uma dosagem de não querer inverter o jogo, porque antes a decisão estava 100% no colo da empresa, agora o candidato ele tem muito poder, mas ele também não pode querer trazer, como é o caso de profissionais de tecnologia hoje, que eles tomaram a decisão, eu decido, eu escolho quanto eu quero ganhar, quantas horas eu quero trabalhar, onde eu quero trabalhar, quantos empregos eu quero ter, porque hoje é normal você ter profissionais de TI com 3, 4 empregos, e que absurdo você querer que eu trabalhe nesse horário, já tenho outra reunião marcada. Que absurdo você querer que eu trabalhe nesse horário, é ótimo. Vem cá, você quer essa vaga ou não, né? Então, não pode sair de uma situação e para outra, precisa ter uma situação de equilíbrio onde ambos se respeitam. Então, é claro que muitas empresas elas abusam no processo seletivo em colocar uma jornada que o candidato demora 3 horas, 2 horas para fazer o processo. Isso é completamente negativo. Então, os candidatos em geral, eles não gostam muito, eles querem, mandei meu currículo, está resolvido. Agora, a gente sabe que o currículo não é. Para fazer um processo de seleção correto, precisa de dados. Esses dados, eles podem ser construídos ao longo do tempo, você não precisa necessariamente pedir todos os dados no primeiro momento. Você pode pedir os dados, ver, aqui você encaixa para ir para outra etapa. Passou para a segunda fase. Deixa eu te pedir mais um pouco, aqui para outra. Nós estamos fazendo um trabalho com o Sebrae Santa Catarina nessa linha, que a gente vai pedindo informações a partir do momento que ele vai engajando no processo, para que ele não tenha que demorar tanto tempo. E aí esse cara, eu tô quase lá, ele vai querer dar mais informações. Então, eu acho que muito da construção dessa jornada vai fazer com que o candidato goste, né, respondendo a tua pergunta, ou não do processo seletivo. Porque se de cara se despejar um monte de coisa para ele fazer, ele vai reclamar. Ele vai para as redes sociais. Não, esse cadastro inicial que você tem que dar dos dados todos no teu histórico de vida, então isso aí eu paro, nem sigo. E não estou falando de emprego não, estou falando de compra também, né? Como usuário, né? Como usuário de um site onde você tem que se cadastrar e vai colocar o teu nome, nome do pai, da mãe, do marido, dos filhos, do CPF, RJ, não sei o que. Não, paro no meio, assim, não, deixa, não quero, não trabalho mais. O ideal seria que a gente tivesse, né, dados básicos, que, sei lá, se o governo pudesse fornecer respeitando todo o LGPD e as empresas tivessem, que você coloca um token, já vem um monte de informação básica ali, porque o governo sabe onde você estudou e até teria uma qualificação. Mas hoje o LGPD impede, por tecnologia a gente até conseguiria integrar com algumas faculdades, tem informação de escola, são dados que estão aí, mas o LGPD não permite se a pessoa não aceitar.
Então, tem algumas questões que deveria ter algumas destravas governamentais para que facilitasse a vida do candidato, já que a ideia é reduzir o desemprego. Progressivo, né? Ao longo do processo, você vai avançando e a empresa vai te pedindo mais alguns dados, faz todo sentido, né? Muito mais sentido. E o selfie dura aí em torno de 20, 40 minutos. Todo online, a pessoa pode começar, parar. É uma jornada super tranquila, bem palatável, né, Marcelo? Eu fiz em menos que isso. Quando a gente começou a conversar, eu fiz. Você é headhunter também, né? Você tem bem menos. Você tem as sacadas. E também não estava com a preocupação da vaga, eu estava ali mais testando. Então, eu acho mas eu acho super legal que a Ana tenha colocado que é entre 20 e 40 minutos. Porque eu também não gosto de ver as pesquisas que o pessoal fala, em 3 minutos você responde. Mentira, primeira mentira. E se é 3 minutos só de verdade, é superficial demais, não serve pra nada. Você tem um retorno também, né, Marcelo? Então, um negócio de 20 a 40 minutos e tal, onde você tem que se dedicar de alguma maneira àquilo ali. E com retorno. Você vai levar ali aquele tempo, mas você já vai receber um retorno de volta sobre o seu perfil. No mínimo, obrigado por dedicar esse tempo para vir trabalhar com a gente. Mas sabe que, assim, agora como candidato aqui, nem que senão você não tivesse, mas se você não está disposto a dedicar de 20 a 40 minutos para uma vaga que você está cuidando da tua carreira, também tipo, o que você está buscando, né? Quer de 3 minutos? Ou, sabe? Acho que 20 a 40 é uma coisa bem... Tem gente que faz antes, mas é uma taxa que a gente vê de sucesso de resposta quando a gente entra no ambiente de coleta de dados e de engajamento muito forte. Então, é onde a pessoa realmente está se dedicando a entender os desafios, a ver a prontidão de resposta dele. Porque tem muito isso, igual o Marcelo falou. Não adianta a gente dar uma pílula que não captura nada. Então, nós estamos mascarando do mesmo jeito o processo seletivo. Como se fazia no passado, que vocês não querem, né? Exatamente. Perfeito. Minimamente, eu preciso ver o quanto ele tem credibilidade nas respostas, testando várias vezes a aptidão dele, né? Vamos fechar agora com recomendações que vocês fariam para candidatos que estão tendo que enfrentar essas inovações tecnológicas nesse processo e talvez não estejam tão aptos assim, tão familiarizados ainda com essas ferramentas. O que vocês diriam, Ana Paula e Marcelo? O primeiro ponto, o candidato ele vai ter que passar por esses processos. Muitas reclamações que tem do candidato, já tem meu perfil no LinkedIn, já preenchi em tal plataforma. Infelizmente, o LGPD não permite, né, todas essas integrações para você conseguir puxar. O próprio LinkedIn ele não alimenta as plataformas com todas as informações e nem sempre as informações que estão no LinkedIn elas são confirmadas, corretas, então também não dá para confiar cegamente ali. A gente precisa disso. Agora, muito pode ser feito via copy-paste. Então, cientes que vai existir um trabalho, tem as informações estruturadas que vai precisar você dar um copy-paste e você consegue avançar mais rápido nesses processos, que isso facilita bastante. Se prepara antecipadamente com uma colinha, deixa aquela colinha ali guardada. Na nossa vida de startup, a gente tem que preencher pitch para tudo qualquer lado. Então, eu no começo eu tinha essa mesma raiva. Caramba, essa pergunta eu já respondi para o outro, por que eu não salvei? Hoje eu tenho um documento, eu copio as perguntas, copio as respostas e geralmente eu vou ali e... essa pergunta não tem, mas essa aqui tem. Ou essa aqui eu tenho que customizar um pouquinho, tenho que atualizar. Mas é muito mais rápido o processo, porque tem... Encarar como treino, né? Você vai se aperfeiçoando nisso aí. Verdade. Né? Eu acho que esse é o pensamento. Quando me perguntam, cara, vai como se você estivesse treinando. E quanto melhor treinada você estiver, maiores as chances de você ser a pessoa escolhida na próxima vez. Pode não ser naquela. E assim, eu lembro da minha época, né? Lá a gente estava falando quando a gente se formou, né? Lá em 96, o meu 96. Como que eu procurava emprego? E tinha que fazer um currículo. Já tinha computador, mas para estágio não tinha computador, era datilografado, em papel vergê. Que você tinha que fazer uma carta, né, ir lá no correio, mandar. E quando você recebia a resposta, que te chamaram para entrevista. Senão, você ficava na expectativa. Então, obviamente, evoluiu muito
a esse respeito. Hoje já está bem melhor, mas cabe a nós recrutadores, nós da tecnologia, né, ter a humildade também de estar ouvindo sempre os candidatos e estar aprendendo com os anseios deles. Não é porque eles estão reclamando, é assim, pronto e acabou. Pô, vamos ouvir. Né? Esse ano nós reformulamos toda o nosso dash para os candidatos, né, ouvindo eles e tendo uma usabilidade que facilitasse o processo. Então, a gente tem que ouvir. É mais difícil você mudar a tecnologia com mudanças drásticas ao mesmo tempo, porque não é só o cadastro, a gente tem também o lado do cliente, de como ele quer receber, né, como que vai ser o processo de avaliação, que tem que ajustar. Mas é muito importante ouvir os candidatos para que a gente possa melhorar a cada momento. Ana Paula, vamos ouvir a sua recomendação para um candidato. Eu acho que eles têm que estar atentos às empresas que realmente buscam quem ele é, não quem ele pensa que ele é. Então, a partir do momento que ele consegue discernir que tipo de ferramentas ele vai passar, se já não é um copia e cola das 4 letrinhas, 5 letrinhas, o que quer que seja, se não é um papel vergê do passado, né, ou que dê a eles experiências inovadoras. Então, eu acho que se a gente está buscando um ambiente de trabalho que a gente quer, inovador, que desenvolva a nossa carreira, que esteja condizente com os nossos propósitos, o processo, a jornada de experiência da minha captura também tem que ser assim. Tem que ser inovador, cheio de propósito, uma experiência boa, honesta e que me trate da mesma forma que eu quero ser tratado quando eu entrar para uma empresa. Eu acho que ele é a porta de entrada, com toda certeza. Olha, esse ponto da Ana Paula é interessante. Esses dias eu recebi um relatório de uma pesquisa que a PUC está fazendo e ali falava que eles, obviamente eles não vão conseguir com todos, mas que eles estão fazendo um mapeamento de startups e que no Brasil hoje tem 62 mil startups. E aí a gente pega outro número que surpreende. Esse público que quer trabalhar com inovação. Você quer trabalhar com inovação, em geral, vem as grandes empresas à sua cabeça. Óbvio que elas têm inovação, mas se todo mundo que quer trabalhar em inovação quer trabalhar na mesma empresa, não vai ter vaga suficiente. Então, cabe também a esses candidatos que estão na busca de um novo ambiente ir atrás de ambientes diferentes. Pô, como identificar essas startups? Pô, você está falando com os principais canais que conversam com a startup? Então, a gente tem nosso amigo Bruno Rondani na 100 Open Startups, na Distrito, na B Startups. Na Você Está Contratado, Marcelo Marcelo Você Está Nóbrega. Contratado. Você tem Cubo, Habitat, você tem os ambientes de inovação lá desde lá de Recife, no Porto Digital. O Brasil tem, assim, inúmeros espaços. Quer trabalhar com inovação? Vai atrás dessas startups que a tua chance vai ser melhor. Então, obrigado, Ana. Obrigado, Marcelo. Valeu, Janderson. Valeu, obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado. Este episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela Reacher.